Pequena coreografia do adeus. Continuação. Nos tempos que correm, há um acordo silencioso entre o meu pai e eu. Para os nossos encontros, preferimos os lugares públicos. Melhor ainda se o programa já estiver definido por telefone, geralmente no dia anterior. Pode ser qualquer coisa. Café, almoço, não importa. O que importa é ter algo nas mãos. Quando estamos em um espaço íntimo, como é a casa de uma pessoa, nossas pendências emocionais, inevitavelmente, recaem sob os nossos corações. Na rua também acontece, mas o fato de estarmos cercados por estranhos, não sei, torna tudo mais leve. Logo nos distraímos com o turbilhão da cidade. Meu pai trabalhou em uma loja de material de construção por toda a vida. Se aposentou recentemente, mas ainda passa na loja, uma vez por semana para rever os amigos. Vou com ele antes de adentrarmos o nosso programa e o sinto muito diferente na loja. Penso que jamais conseguirei desfrutar desse Sérgio que os seus colegas acessam com tamanha naturalidade. Eles conversam sobre assuntos que mal entendo, os rostos vermelhos pelo prazer de estar juntos. A certa altura, meu pai diz que precisa ir andando. Passa a mão no meu cabelo, de um jeito que ele não faria se estivéssemos a sós. Seus amigos o incentivam. Vá, vá, homem, e na semana que vem que volte com um engradado de cerveja. Ele se vira, sorrindo, dá um último aceno. Escuto o sino da porta e em seguida ganhamos a rua. Vamos almoçar no Sebas? Ele pergunta, já com o seu tom habitual. É claro que vamos almoçar no Sebas, pai. Já não tínhamos combinado por telefone? Eu gostaria que fosse mais fácil estar com ele. Como é fácil para mim conversar com o Vegas, por exemplo. Por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida. É o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos. E as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos doem porque ainda não nos decepcionaram. E se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita. Olho para meu pai de relance. Ele faz menos sucesso com as mulheres agora. Ainda assim, vez em quando arruma uma garota que o acompanha por 1 mês ou 2. Nunca me perguntou se tenho alguém. Não sei se estranha a minha solidão. É engraçado. Minha mãe me cobra as relações, como se o meu corpo fosse uma bomba relógio. Já meu pai é puro silêncio nas questões afetivas. E eu não me encontro em nenhum dos volumes. Entramos no restaurante. O Maurício nos conduziu até nossa mesa, perto da janela. Perguntou se já queríamos os waffles ou se esperaríamos um pouco mais. Não, pode trazer. Quando o Maurício se afastou, meu pai disse que queria me contar uma coisa. O quê? Agora que tenho esse tempo livre, fez uma pausa, tossiu. O que está havendo, pai? Não é nada demais. Na verdade é que eu comecei a fazer umas esculturas. Esculturas? Rindo. Você parece surpresa. E não é para ficar? O Maurício serviu os nossos pratos, deu um tapinha nas costas do meu pai, que sorriu, por cima do ombro, sem se virar.
Quando isso começou? Já faz uns meses. O senhor não me disse nada. Estou te dizendo agora. Comemos em silêncio por um tempo. Então perguntei que material ele usava. Argila, disse, abrindo a carteira. Tirou dali umas polaroides de suas esculturas. Colocou na mesa. Eu nem sabia que meu pai tinha máquina. O senhor está usando alguma técnica? Perguntei, por perguntar. Nenhuma, ele disse. Divertido. E eu pensei que nenhuma era a palavra exata para a quantidade de fotos que meu pai já tinha tirado de mim. Quando cheguei na pensão, a viúva me perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, claro. Ela ficou me olhando, preocupada. Comecei a subir para o quarto. Júlia, me virei de novo. Ela estava pegando um molho de chaves enroscado na cintura. Me convidou com os olhos a acompanhar os seus passos. Bem, eu obedeci. Depois ela abriu uma porta no vão da escada, que sempre despertou minha curiosidade. Foi quando eu descobri que a viúva mantinha um esconderijo, uma pequena sala de chá, com paredes vermelhas, móveis antigos, um cheiro de tapete que fica grudado por muito tempo. O espaço tinha qualquer coisa de camarim, talvez pela luz, e a viúva me explicou que ali era seu refúgio, a sua ilha. Sente-se. Ela abriu um armário baixo, pegou uma xícara com desenhos do Japão. Não é uma beleza? Perguntou, olhando ao redor. Um tesouro, sim. Já estava aqui quando eu comprei. Disse-se servindo um chá de hibisco. Até as louças? Os tapetes, tudo. Parece um lugar perdido no tempo. Acendendo um cigarro. Aos corações perdidos, um lugar perdido. Nos calamos por uns instantes. Era a primeira vez que ficávamos assim, sozinhas. Na recepção sempre aparecia alguém. Fora o movimento da rua, eu não comentei que o português dela era muito bom. A senhora parece uma nativa. E sou. Mudei de país só depois que me casei, soltando a fumaça. E não me chame de senhora, por favor. Dei um gole no chá. Combinado? Sim. A viúva apagou o cigarro depois de um tempo. Disse: tem alguma coisa entristecendo você? É uma pergunta? Tentei sorrir. Júlia, não é bom guardar tudo para si o tempo todo. É por isso que existe a boca, a palavra, os outros, viu? Você pode confiar em mim. E nessa hora eu quase desmorono. Ninguém nunca tinha conversado comigo naquele tom. A viúva pegou meu chá, apoiou na mesa, deitou a minha cabeça no seu colo. Meu cabelo crescia ao seu toque. Não é melhor a senhora, quer dizer você, não é melhor você voltar para a recepção? E se alguém estiver precisando de alguma coisa? Ela me interrompeu. E o ar que saiu de sua boca pousou na curva dos meus ouvidos, como se cantasse ao meu espírito. Desfrute desse tempo que é seu. Subi para o meu quarto me sentindo outra, bem mais leve. Abri a porta. As flores estavam com um cheiro acentuado. Provavelmente morrerão entre hoje e amanhã. Quando a morte ronda as pétalas,
o cheiro cresce. É um grito, mas a nossa impotência é muito grande. Queridas, não há nada que possamos fazer. Olho para o livro do Manuel Bandeira em cima da cama. Penso na bela Matilde que levou um tiro enquanto dançava. Lembro dos passos acelerados da minha mãe na calçada do cemitério. Prevejo o ovo que será a cabeça do meu pai em alguns anos. As linhas se formando debaixo dos olhos do garçom Maurício. O pó em cima dos móveis, as camas vazias de um asilo, acidentes de automóvel, pernas com varizes. A morte nos circunda, de dentro para fora e por todos os cantos. Ainda assim, impressionantemente, o medo não é o nosso estado natural. Liguei o rádio. Meu locutor preferido, o Beto Roberto, diz que faz 22 graus na cidade, com aquele seu tom que parece dizer alguma coisa por trás da coisa. Depois ele dá a dica de um filme francês em cartaz no Belas Artes e avisa que teremos 2 horas de Beethoven. Me apoiei no beiral da janela, nostálgica, enquanto meus olhos observavam a tarde se esvair do dia. Gostaria de captar o momento exato em que o véu da noite se instala no róseo fim da tarde. Mas acontece que a transição do tempo é arenosa e, quando dei por mim, a noite havia se instalado na minha rua por completo. Estiquei a mão no vazio, garoava. Logo subiria aquele cheiro de asfalto molhado que remete ao verão. Um cachorro latiu longamente. Parecia carregar um aviso para cães menores. Quem sabe até para as aves também. Abandonei a janela, quase sem me dar conta dos meus gestos. Beethoven dançava com as minhas angústias. Preparei meu banho, tirei a roupa, que ficou embolada num canto, a folha de um texto ruim. Peguei meu diário, entrei na banheira. Fechei os olhos pensando no rosto do meu pai. Será que sei as suas feições de cor? Como era seu nariz, a sua boca? Eu reconheceria meu pai em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo que não me lembrava dos detalhes de seus traços. Abri meu diário. Eu estava com vontade de escrever, não sobre mim. Gostaria de escrever uma história. Será possível? Escrever sobre o outro, esquecer do eu. Bem, talvez seja parcialmente possível. Dei um clique na caneta. Na casa de Ed, a noite chegava antes da noite. Precoce, ela se instalava na sala através de uma luz azul marinho que emergia do taco. Mas se por acaso alguém abrisse a janela, ainda dava para ver o sol e, no fundo do céu, uma linha em vermelho fogo. Para Ed, essa era a hora mais temida. Seu tio voltava para casa. Era um homem barbudo, caminhava pesadamente pela vida, cheirava a álcool e a destruição. Durante o dia era melhor. O trabalho na plantação mantinha o velho ocupado. Mas quando o relógio estava perto das 5, o coração de Ed parecia uma ave em temporada de caça. Nunca a morte, apenas o tiro, cada vez que ele via o tio. Em sonhos, Ed fantasiava que o velho se perdia em um milharal, ou quem sabe até poderia ser sugado pela terra. O garoto rezava pedindo essas coisas.
Sinal da cruz. Amém. Então, no dia seguinte, às 5 da tarde, e mais uma vez, seu tio entrava pela porta da sala, com suas botinas de enxofre e sua insolência. Preciso rezar com mais joelho, o garoto pensava. Tentava fazer isso com um vigor impressionante. As longas mãos de Ed apontavam para o céu, implorando: tire, Deus, esse homem da minha casa. Ainda que meu pai não volte, ainda que eu fique sozinho com o silêncio da minha mãe. Paro, releio, acrescento. Mas o fato é que Deus parecia surdo aos seus apelos. Beethoven ri da gravidade dos meus gestos. Fecho o diário, coloco no chão do banheiro, mergulho, ecos do piano e fico submersa. Até quando?